Olá, Michele, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Situação do Zubeldia é complicada porque esse é o pior momento dele no cargo de técnico do São Paulo desde que ele chegou no ano passado. Não há ainda uma confirmação, a gente sabe que rumores acontecem, rumores de outros técnicos que estão sendo falados aqui e acolá, preferência por um ou por outro, mas nesse momento o Zubeldia é o técnico do São Paulo e até a finalização do Campeonato Paulista assim seguirá sendo. Por isso que esses dois próximos jogos com o São Bernardo no domingo e também o das quartas de final, porque o São Paulo já está classificado antecipadamente e vai enfrentar o Novo Horizontino, são decisivos, ganharam contornos decisivos por conta desse momento do São Paulo. São 5 jogos seguidos sem vencer, apenas 3 pontos conquistados de 15 possíveis, 2 derrotas, 3 empates, um deles contra o Palmeiras, que inclusive foi um jogo em que o São Paulo acabou se saindo melhor estrategicamente, mas não venceu. Então, a última derrota contra a Ponte Preta na quarta-feira no Morumbi deu um basta nessa situação, é meio que assim, agora sim, São Paulo tem que ir para as quartas de final e vencer, tem que passar de fase e até lá, até pelo menos a finalização do estadual, Zubeldia continua como técnico do São Paulo. Os jogadores, por exemplo, ali nas palavras de Lucas e Caleri, que passaram na zona mista, depois da derrota para Macaca, demonstraram seu apoio ao técnico abertamente ali, mas não há um respaldo tão grande assim da diretoria como já houve em outros momentos passados em que o São Paulo passou por algumas situações parecidas ali. Agora, os jogadores, em informações divulgadas pelo Globoesporte.com, também se reuniram para dar um basta nessa má fase do São Paulo. A última vitória foi o 4-1 sobre o Mirassol no Morumbi, depois foi essa sequência de 5 jogos sem vencer. Os jogadores se reuniram depois da derrota para Macaca e também ontem aqui na reapresentação do elenco no CT da Barra Funda e conversaram ali para tentar encontrar soluções para voltar a vencer, tanto no domingo quanto nas quartas de final. Últimas informações são que amanhã o São Paulo então finaliza essa preparação para enfrentar o São Bernardo. No domingo, o técnico Zubeldia, que volta de suspensão, não poderá contar com o Ferreirinha, nem com o Juan, nem com o Rodriguinho, que estão aí tratando de lesões, e também o Alisson, que deve seguir preservado. Por outro lado, o Zubeldia precisa prestar atenção, porque 6 jogadores estão pendurados. Rafael, Sabino, Alan Franco, Caleri, André Silva, aí precisam tomar cuidado para não serem amarelados e ficarem de fora das quartas. Tá certo, Mi? Volto com vocês. Muito obrigada, Má. Situação do Zubeldia, situação do São Paulo. O Zubeldia precisa que o São Paulo chegue aí pelo menos à final para ter um respiro, né? Precisa. Então não tá nada muito fácil. Começou tão bem e aí começou a dar umas osciladas. O que aconteceu, Bazé? Os bastidores do São Paulo estão fervendo, né? Já começam a haver articulações para as eleições presidenciais que acontecem no ano que vem. E nisso... Quando? No ano que vem? No ano que vem. E aí as parcerias que o Júlio Casares tem, em tese, já estão começando a ficar enfraquecidas. E aí é diretor que antes era aliado, agora não é mais. Ele não vai ele pode se reeleger? Não pode mais. E isso tem aumentado ainda mais essas disputas nos bastidores. Eu ainda creio que esse tipo de coisa não chega no futebol. Mas é fato que a pressão dos conselheiros existe e ela é grande. Só que aí eu pergunto, vai demitir o Zubeldia? E por quem? Vai por quem? E outra, será que é justo demitir o Zubeldia com essa curta pré-temporada, jogos a cada 3 dias, o time não tem tempo para treinar, tem que se preparar ao longo de uma competição em que a torcida e a imprensa vão cobrar bons resultados e vão cobrar título, não importa se você tem 2, 3 ou 10 dias para treinar com o elenco. E o Zubeldia, ele já chegou ao São Paulo sabendo disso. É o primeiro campeonato paulista que ele disputa? Mas ele viu o quão difícil era o calendário do futebol brasileiro já no ano passado, mesmo não tendo disputado o Campeonato Paulista. Então ele tem que lidar com isso e ele precisa entregar resultados melhores, até porque o elenco que ele tem em mãos nessa temporada é melhor que o elenco do ano passado. Se o São Paulo sofreu uma eliminação precoce, por exemplo, cair nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Novo Horizontino, eu não tenho dúvida alguma que o Zubeldia vai cair. E aí falam-se de Fernando Diniz, fala-se de Renato Gaúcho. Eu acredito que a melhor opção para o São Paulo, se o Zubeldia sair, é o Renato Gaúcho. Sem dúvida alguma. Ele tá na praia, né? Só que o Renato Gaúcho é um profissional caro. Será que o Júlio Casares vai liberar o orçamento para a contratação de um treinador desse calibre? Será? Não sei se será que ele dá liga também no São Paulo?
Mas são Eu adoraria o nomes Renato. que estão no mercado. O Tite está no mercado também, de repente. Por que não? É um eu sou nome. mais o Renato. Um nome de Também peso. caro, também Não, claro, tudo é caro. Tudo é caro. Se você quer trazer coisa boa, é caro. Isso serve para qualquer time. Se você quiser trazer barato, você vai correr um risco muito grande de não dar certo. E o Zubeldia está correndo um sério risco de cair. Ainda mais se ele não conseguir ser primeiro do grupo, porque se o São Paulo perder para o São Bernardo e o Novo Horizontino ganhar do Botafogo, que vai só cumprir tabela, Botafogo não cai mais e nem tem chance de classificar. Então vai jogar tranquilo. Se o Novo Horizontino ganha do Botafogo e o São Paulo perde para o São Bernardo, que é muito possível, o Novo Horizontino fica em primeiro e o jogo das quartas vai ser em Novo Horizonte. Isso já vai aumentar a pressão muito para cima do Zubeldia. Muito. Bom, Bora fechar o vídeo com informação exclusiva e super importante. Nessa sexta-feira, Giuliano Bertolucci, empresário do Fernando Diniz, almoçou com representantes do São Paulo. Motivo do encontro, a possibilidade da contratação de Fernando Diniz pelo tricolor. São Paulo anda decepcionado, desapontado e frustrado com o trabalho de Luiz Zubeldia e hoje Fernando Diniz é o favorito do departamento de futebol. Dá para contar que Muricy Ramalho e Carlos Belmonte gostam do Diniz. Por eles, o Diniz seria o técnico contratado. Essa reunião serviu para entender as condições de um eventual acordo com o Diniz. Ele toparia? Quanto gostaria de ganhar? Quais seriam as exigências? A partir daí, os próximos passos serão conhecidos muito em breve. É bom contar, porém, que desde que surgiu o nome do Diniz na mídia, a repercussão entre torcedores do São Paulo é bastante ruim. Posso dizer hoje que o maior obstáculo para que o Diniz seja contratado pelo São Paulo não diz respeito à demissão do Zubeldia, nem em relação ao sim do técnico para o tricolor. O Diniz adoraria voltar a trabalhar no Morumbi. Mas resta saber se essa repercussão extremamente negativa entre torcedores do São Paulo pode acabar sendo um impeditivo. Só para completar, outra informação importante, outros 2 técnicos desempregados estão descartados pelo São Paulo. Eu me refiro a Tite e a Renato Gaúcho. Houve quem dissesse que o Tite teria sido indicado pelo Muricy Ramalho. Isso não é verdade e o São Paulo já sabe que não tem capacidade financeira para contratar o Tite, situação parecida à do Renato. Dessa maneira, Zubeldia vive momentos delicados e pode cair a qualquer momento. Só para lembrar, São Paulo vem de 5 partidas sem vitória e vai para a última rodada do Campeonato Paulista correndo o risco de ser ultrapassado pelo pelo Novo Horizontino, o que obrigaria o tricolor a enfrentar o Novo Horizontino em Novo Horizonte em partida única das quartas de final. Além da falta de resultados, outra coisa que incomoda bastante os dirigentes do São Paulo em relação ao trabalho do Zubeldia diz respeito ao dia a dia. Poucos treinos que fazem com que os jogadores melhorem, poucos treinos diferentes, a avaliação do trabalho no dia a dia não é dos melhores. Mas aqui está ele. E ele é importante porque ele vai me contar agora os bastidores do São Paulo. Opa! O São Paulo não está no momento mais tranquilo neste momento, já são 5 jogos sem vencer, né? O time teve esse último resultado contra a Ponte Preta, que decepcionou um pouquinho o torcedor. E aí chegou a hora de fazer aquela reavaliação, na verdade uma reavaliação que vem sendo feita diariamente. E eu me lembro que ontem aqui, Hernan, você falava o quanto os jogadores já chamaram a responsabilidade e se uniram para falar, gente, a gente precisa melhorar. Até porque o São Paulo não está garantido na primeira colocação do grupo, ou seja, ainda não está garantido que vai mandar as quartas de final em casa, embora já esteja classificado. Queria saber se teve alguma novidade e que passo esse elenco deu de se fechar mesmo para tentar resultados e um desempenho melhor também. O elenco faz um meia-culpa, assim, no sentido de pode entregar mais, né? E eles entendem que podem jogar mais e que estão devendo para a torcida. É um elenco que tem experiência, é um elenco que tem liderança. Hoje, essa liderança ela passa de mãos, né? Antes você tinha uma liderança que era do Rafinha, que eu até brincava aqui, falava que o Rafinha tinha a chave do vestiário na mão. O Rafinha não está mais. Hoje essa liderança ela é dividida entre o Lucas, o Caleri, o Arboleda, o Rafael. O Luiz Gustavo tem uma importância muito grande. Então, assim, os líderes estão incomodados com a falta de desempenho do time. Só que esse momento de instabilidade do São Paulo hoje, ele é um pouco mais amplo, porque ele começa
no final do ano passado, quando o time não consegue chegar na final da Libertadores e da Copa do Brasil, e fica uma clara sensação de que eles poderiam ter chegado ao final dessas duas competições, passa por um brasileiro onde vai para a fase de grupos e aí o final é melancólico, e aí existiu toda aquela situação da comissão técnica, o presidente Casares banca a comissão técnica, vem a pré-temporada, o time é reforçado com pelo menos 3 jogadores importantes e 3 jogadores que foram pedidos pelo Zubeldia. O Oscar, a gente lembra, eu dei essa informação aqui, ele pega o telefone, liga para o Oscar, liga para o Thiago Mendes, liga para o Enzo Dias, liga para o Wendel. Então, assim, os jogadores que chegaram, tirando o Thiago Mendes, que pode chegar ainda no decorrer do ano, são jogadores que o Zubeldia pediu. E essa falta de evolução bate muito na questão da comissão técnica. Hoje, a situação está muito, muito, muito clara, muito definida. Há uma avaliação jogo a jogo, porém, não há uma sinalização de demissão agora, nesse momento. Não faz sentido demitir ou trocar a comissão técnica agora no São Paulo. Obviamente, se tiver uma saída do São Paulo precoce no Campeonato Paulista, vai ter uma avaliação para uma saída, para não repetir o erro que foi com o Rogério Ceni, que saiu precocemente, e aí depois o São Paulo se arrastou até o Brasileiro, e aí viram que não deu certo, e perdeu tempo numa intertemporada, e como foi com o Carpini no ano passado. Então, a avaliação ela passa a ter jogo a jogo, e o critério vai ser esse. E paralelamente a isso, o elenco faz uma lavagem de roupa suja ali, sabendo que pode entregar mais. Com reuniões solitárias. Né? Reunião do elenco com o elenco. Não, entre os líderes, entre os jogadores. Sem diretoria e sem técnico. E isso não quer dizer, PVC, que está rachado ali qualquer coisa. Não quer dizer que o elenco não apoia o Zubeldia hoje. Não, mas tem ruídos ali. Esse é o ponto. A questão central é a seguinte, vou fazer uma avaliação, tá? Claro. Assim, a gente chegou a um ponto que a gente está olhando claramente para dizer o seguinte: se o São Paulo chegar na semifinal do Campeonato Paulista, tá tudo bem, né? A não ser que você chegue na semifinal contra o Corinthians e tome 4-0, né? Aí já é o absurdo do absurdo. Sim. Mas assim, chegou na semifinal do Campeonato Paulista, tá tudo bem. Sim. Se cair nas quartas de final contra um pequeno que é o Novo Horizontino, aí vai ter risco. Aí vai ter risco. O português claro hoje é o seguinte: se cair nas quartas de final contra o Novo Horizontino, vai ter chance de troca. Chance real. Chance real de troca. A real é essa. Então, assim, por isso esse jogo contra o São Bernardo é importante. Porque uma coisa é você jogar contra o Novo Horizontino no Morumbi, mesmo com a lembrança que no ano passado o Novo Horizontino eliminou o São Paulo no Morumbi. Quer dizer, se jogar com o Novo Horizontino no Morumbi, tem certeza nenhuma de classificação. Mas é muito pior jogar em Novo Horizonte. Logo, tem que ganhar do São Bernardo para jogar no Morumbi. Para ter certeza de jogar no Morumbi. Se cair nas quartas de final, vai ter risco de troca. Informação importante essa, hein? É uma avaliação, na verdade. É que está claro. A gente fica assim, olha para o noticiário, o que está acontecendo? Começaram a falar de Fernando Diniz. Não, mas eu quero explicar isso aí. Eu quero explicar isso aí. Mas eu estou certo na avaliação. Se cair nas quartas, risco de demissão. Não é que vai cair. Sim. Risco de demissão. Se cair nas quartas para um time menor, um time do interior, Novo Horizontino, a chance é real. A chance é real. Se for para semifinal e final com um time grande, um rival, e perder, sei lá, nos pênaltis... Perder 1-0, 2-1... O trabalho vai seguir. O trabalho vai seguir, com críticas, com avaliações, mas ele vai seguir, né? Então, assim, o São Paulo ainda tem o respiro, entre aspas, da intertemporada da data FIFA, do Mundial, se tiver que corrigir alguma rota. Então é isso aí, galera. Para você que é São Paulo de coração e chegou até aqui, se inscreve no canal aí e deixa seu like para estar fortalecendo o nosso canal de São Paulo aqui. Galera, de ontem para hoje, tantas especulações de tantos técnicos que apareceram para o São Paulo. Foi incrível. E tudo isso por conta de um jantar que alguns membros do São Paulo tiveram com o Fernando Diniz. Renato Portaluppi, em um podcast, acabou falando que era profissional e que se viesse uma proposta do São Paulo,
Ele poderia sim analisar e poderia treinar o São Paulo. Tite, muito especulado por conta do que tem ali, do relacionamento que ele tem com o Muricy, mas a gente já descarta de primeira mão Tite. Descarta também, segundo informações, Renato Portaluppi, mais conhecido como Renato Gaúcho, porque são treinadores caros, e o que fica para nós é o Fernando Diniz, caso o Zubeldia caia. E aí a gente vai para a internet, quando a gente chega na internet, o que acontece? O alvoroço da torcida, pedindo não, porque sabe que o Fernando Diniz é contramão para São Paulo. Fernando Diniz é técnico. Fernando Diniz é técnico para assumir time no início, para ter pré-temporada, para implementar o seu estilo de jogo, que a gente sabe que é difícil. A gente sabe que ele foi para a seleção, o que aconteceu? A gente sabe que ele recentemente passou no Cruzeiro, o que aconteceu? O que faz a gente acreditar que ele vai assumir o São Paulo e vai dar certo? Sem tempo para treinar, sem tempo para nada. E a gente sabe que ele não abre mão do jogo dele. Aí a gestão foi ter simplesmente um almoço com o Juliano Bertolucci, que é o empresário dele, e alguns membros. Cara, é ridículo. É ridículo isso daí. E se o São Paulo fizer isso daí, vai dar um tiro no pé. Entre o Zubeldia e o Fernando Diniz, eu prefiro ficar com o Zubeldia. E entre desses três aí, se pudesse contratar, eu contrataria, sem dúvida nenhuma, Renato Gaúcho. Pelo relacionamento que ele tem com o Ferreirinha, pelo relacionamento que ele tem com o Alisson. E por ele ser um treinador muito mais aberto e um cara que joga para frente. E a gente sabe que o nosso elenco precisa disso, precisa de um treinador que bote o time para jogar para frente e se defenda bem. Ah, mas qual foi o último grande trabalho do Renato Gaúcho? Nenhum. Só que ele não é um técnico de, digamos assim, pipoqueiro. Que a gente tá vendo o que o Zubeldia faz aí. Luciano tá vivendo uma boa fase agora, mas ano passado Luciano tava pedindo banco e ele não colocou. Caleri pedindo banco e ele não colocou. Então é complicado, às vezes entender. Nosso treinador em alguns jogos, em algumas situações, e é complicado também entender nossa gestão nesse momento, porque trazer Fernando Diniz vai ser um tiro no pé. E vai ser muito perigoso se isso acontecer. Então bora torcer mesmo forte aí pro Zubeldia. E galera, quem puder ir pro Morumbi apoiar o São Paulo vai. Porque tá difícil. Então é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!